Então, boa noite, gente. Meu nome é Vermelho, para quem não me conhece. Vermelho na vida, preto na carne e rosa no desejo. Essa criatura poética que nasce em 2015, vindo da Cosmococa. E eu preparei um pouco para a gente pensar essa provocação que a Carol e o Thalisson trouxeram na companhia do Washington. Eu queria começar, então, pensando a partir da ideia de declosões. Está vendo aí? Deixa eu só verificar aqui se está. Da ideia de declosões e pensando a partir. Então, vamos começar aqui uma leitura. Acho que isso aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Bem, começando então. A explosão não vai acontecer hoje. Ainda é muito cedo. Ou tarde demais. Não venho armado de verdades decisivas, minha consciência não é dotada de fulgurâncias essenciais. Entretanto, com toda a serenidade, penso que é bom que certas coisas sejam ditas. Essas coisas vou dizê-las, não gritá-las. Pois há muito tempo que o grito não faz mais parte da minha vida. Faz tanto tempo. Por que escrever esta obra? Ninguém a solicitou, e muito menos aqueles a quem ela se destina. Então, calmamente respondo que há imbecis demais neste mundo. E o que digo, vou tentar prová-lo. Em direção à compreensão dos homens. Nossos irmãos de cor, creio em ti, homem. O preconceito de raça, compreender e amar. De todos os lados, sou assediado por dezenas e centenas de páginas que tentam impor-se a mim. Entretanto, uma só linha seria suficiente. Uma única resposta a dar e o problema do negro seria destituído de sua importância. Que quer o homem? Que quer o homem negro? Mesmo expondo-me ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. Há uma zona de não ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer. A maioria dos negros não desfruta do benefício de realizar essa descida aos verdadeiros infernos. O homem não é apenas possibilidade de recomeço, de negação. Se é verdade que a consciência é a atividade transcendental, devemos saber também que essa transcendência é assolada pelo problema do amor e da compreensão. O homem é um sim vibrando com as harmonias cósmicas, desenraizado, disperso, confuso, condenado a ver-se dissolverem, uma após as outras, as verdades que elaborou. É obrigado a deixar de projetar no mundo uma antinomia que lhe é inerente. O negro é um homem negro. Isso quer dizer que, devido a uma série de aberrações afetivas, ele se estabeleceu no seio de um universo de onde será preciso retirá-lo. O problema é muito importante. Pretendemos nada mais, nada menos do que liberar o homem da cor de si próprio. Liberar o homem de cor de si próprio. Liberar o homem de cor de si próprio. Avançaremos lentamente, pois existem dois campos, o branco e o negro. Tenazmente, continuaremos as duas metafísicas e veremos que elas são frequentemente muito destrutivas. Não sentiremos nenhuma piedade dos antigos governantes, dos antigos missionários. Para nós, aquele que adora o preto é tão doente quanto aquele que o execra. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto aquele que prega o ódio ao branco. Em termos absolutos, o negro não é mais amável do que o tcheco. Na verdade, trata-se de deixar o homem livre. Frantz Fanon. Esse texto do Fanon
eu uso ele para a gente abrir, para pensar essa possibilidade e pensar a partir dessa ideia de deslocamento e de reverberação. A partir disso... Vermelho, deixa eu te interromper rapidinho, você não... porque a apresentação está cortando uma parte da imagem. Se você puder colocar tela cheia, para a gente conseguir... Ah, tá. Eu só tô com... Ah, tá. Então, vamos lá. Acho que não foi, não. Foi, não? Não sei, como é que você tá vendo, Thaleson? Eu tô vendo... Eu tô vendo a tela cheia, tá cheia para mim aqui. Tá dentro da tela, como se tivesse só você dentro do seu próprio PowerPoint. Assim fica melhor. Isso, Mas aí tá, melhor, mas tá aparecendo para vocês? A gente consegue ver, só que ela tá... Sabe quando você consegue ver os outros slides que vão passar? Tá desse Aí, jeito. agora. Mas tá melhor do que antes, porque antes estava cortando a imagem. Então, Pode mas deixar assim. Assim tá bom. Tá Continue aí, tudo... desculpa interromper. Não, tranquilo, mas agora tá aparecendo tudo? Sim, agora tá aparecendo tudo. Tá, é porque aí agora a tela fica cheia, eu não vejo o que tá em torno, mas vai ser às cegas. O movimento, primeiro, então, o meu trabalho, que foi montado a partir que foi do mestrado, nosso trabalho, eu chamei ele de partitura, pensando então a partir dessa ideia de linguagem e de um pensar de um lugar onde o trabalho fosse, onde eu pudesse voltar e encontrar esse lugar de regência. Então, pensando não como um lugar que define alguma coisa, mas que produz um registro e produz esse retorno da linguagem. O primeiro movimento, então, eu dividi o trabalho então em 3 movimentos. O primeiro dele é máscara. Os corpos são tomados por uma mistura de afetos, eróticos, sentimentais, estéticos, perceptivos, cognitivos. Ficam ensaiando, mesmo que desajeitadamente, jeitos e trejeitos, gestos, expressões de rosto, palavras. É que você sabe, intensidades buscam formar máscaras para se apresentar e se simularem. Sua exteriorização depende de elas tomarem corpo em matérias de expressão. Afetos são ganho espessura de real quando se efetuam. Em 2015, antes mesmo de que Vermelho mergulhasse na Cosmococa, eu já estava aqui. Antes mesmo que esse corpo desse 810 voltas em torno da árvore do tamboril no Iotim, recriando a árvore do esquecimento, eu já estava aqui. Antes mesmo que a gente mergulhasse nas águas a menos 17 graus de hélio, eu já estava aqui. Antes mesmo que o Rosa fosse até o Rio de Janeiro e se inventasse ciborgue queer, eu já estava aqui. Eu já estou aqui desde que esse corpo nasceu. Aliás, eu estou aqui desde que o corpo que gerou o corpo, 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 que gerou esse corpo nasceu. Porque eu estou aqui desde que o primeiro corpo, do que o primeiro preto foi condenado a rodar em torno da árvore do esquecimento e deixar de ser quem era. Porque se vermelho se tinge, se rosa se inventa, preto desperta. E aí, esse trabalho, basicamente com esse corpo, a partir dessa nuance, é entender um pouco esse primeiro movimento. Então eu vou pegando a ideia e aí a partir disso, o trabalho vai se construindo em função da linguagem, porque tanto pensando a partir de outros, por exemplo, Fanon vai dizer, falar é estar em condições de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Então quando a gente pensa na ideia de deslocamento, de despertencimento, o primeiro lugar é a palavra. Porque se pensarmos ao surgimento o surgimento desses nomes é o que, de forma fundadora, mágica,
não fetiche, né, é a que produz isso. Então, o primeiro momento, o nosso batizar, o nosso nomear, é o primeiro processo de deslocar esse corpo do seu lugar. O que os xamãs utilizam para se deslocar pelo cosmos não são fantasias, mas instrumentos. Então, se a gente está foi pensando, então, como descobrir os lugares onde os nossos instrumentos. E foi daí que surgiu o lábio que o Rosa trouxe, usando, então, o batom. Foi aí que o Preto trouxe o olho, pensando esses instrumentos que vão produzindo esses deslocamentos. E que na semelhança com que os nossos ancestrais xamãs vão fazer, ou seja, esse produzir de um outro corpo, ela se aparenta aos equipamentos de mergulho ou aos trajes espaciais. Não são as máscaras de carnaval, ou seja, a ideia é que quando um xamã produz as alterações de corpo, quando a gente passa o batom na boca, quando a gente bota o olho vermelho, quando a gente coloca o chapéu, a gente está produzindo um trafegar por um outro tipo de mundo nesse mundo. E então, mais ou menos nesse sentido, vestir um escafandro é poder funcionar como um peixe, respirando sob a água, e não se esconder sob uma forma estranha. Então, aqui, esse é um dos nossos primeiros encantos. Vermelho, deixa eu te interromper de novo. Porque eu acho que a apresentação não tá passando, porque a gente ainda tá vendo só. Eu não sei se. Eu acho que você tá passando, né? Porque a gente ainda tá na primeiro movimento máscara. As outras que você tá mostrando, a gente não tá vendo. Bem, Agora mudou. pior que eu não sei o que... Eu acho que você tem que deixar ela assim, sabe? Não coloca na tela cheia pra você, não, porque ela fica tela cheia pra você, mas não fica pra gente, sabe? Então, Entendi. assim, dá pra ler e fica. Dá pra ler, a gente consegue ver, você também. A gente sabe que tá funcionando, é melhor deixar desse jeito mesmo. Então tá certo. Tá. Aí aqui, então, nesse caso, os xamãs utilizam para se deslocar pelo cosmos, não são fantasias, mas instrumentos. Elas se aparentam aos equipamentos de mergulho, aos trajes espaciais, não às máscaras de carnaval. O que se pretende ao vestir um escafandro é poder funcionar como um peixe, respirando sob a água e não se esconder sob uma forma estranha. Isso é tirado do Viveiros de Castro. E aqui eu trago, então, esse registro de um dos primeiros movimentos desse movimento que eu vou chamar, então, do primeiro movimento, que ele não é... Eu vou só fazer uma vinda aqui, depois eu volto. Esse desmascarar. Porque o segredo, pensando nesse lugar, tanto a partir do que a Ronique vai dizer, se o desejo produz essa máscara, né? Ou seja, se ele dá uma face para isso que é novo, para isso que está encoberto, para isso que ainda está se fazendo existir, tem uma máscara que está sendo retirada, ou seja, o nosso corpo está perdendo máscaras, perdendo lugar, perdendo coisas que foram colocadas sobre nós e para revelar esse outro lugar. Nesse caso, esse da foto é o João Nery, que é o primeiro homem trans reconhecido no Brasil, que infelizmente nos deixou ano passado. Não, minto, em 2019 ele partiu. E foi quando logo a gente tinha ido para o Rio, estavam começando a usar, vamos dizer, a Gazul, esse batom. Foi quando ele passou por nós no congresso e falou: me passa seu batom. E aí, então, nós passamos o batom nele, fazendo essa partilha, fazendo essa cocriação. E ali ele foi para frente do seminário e disse: eu estou aqui hoje usando batom pela primeira vez em 40 anos para mostrar que nós temos que acabar com essa história de que homem pode isso, homem pode aquilo. Então, ter esse momento em que alguém que passou 40 anos construindo um corpo
e se desafia e entra nesse e constrói com a gente esse momento, esse instante, foi muito importante. E aí nós nomeamos esse instante a partir dessa foto de homem para homem. E aí, pegando a ideia da grada, a partir desse sentido, a gente vai falar do desmascarar. E aí porque ela vai falar da máscara que ela fala que então dessa figura da máscara. Então, se de um lado a Ronick vai falar dessa máscara como algo que esse corpo produz, o Viveiros vai falar dessa máscara, né, dessa máscara como algo que é feito para mudar a realidade, para atravessar a realidade, para construir um outro corpo. E aí a Grada vai falar dessa máscara que foi usada para silenciar e para destruir o corpo negro. Então, nesse sentido, tem a máscara no sentido do vermelho, tem a máscara no sentido do preto e a máscara no sentido do branco. Do rosa. Do preto, do rosa e do vermelho. Então, se de alguma maneira e aí a gente vai falar em demascarar, para tirar esse des e relacionar com decolonial, pensando essa ideia, então, desse corpo. Então, por exemplo, porque a Grada vai dizer: eu sou quem descreve minha própria história, e não quem é descrita. Escrever, portanto, emerge como um ato político. O poema ilustra o ato da escrita como um ato de tornar-se. E enquanto escrevo, eu me torno narradora e escritora da minha própria realidade, autora e autoridade da minha própria história. Nesse sentido, eu me torno a oposição absoluta do que o projeto colonial predeterminou. Então, o projeto ele vai se construindo nessa ideia de uma escrita que vai sendo esse deslocamento. Então, à medida que se escreve, que a escrita vai acontecendo, esse corpo que foi negado o lugar de primeira pessoa, esse corpo que foi invisibilizado, silenciado, vai conseguindo colocar em cena o seu desejo. Então, a ideia é pensar a partir disso, dessa construção que vai se deslocando e que vai pensando outras formas de pertencimento, principalmente a partir da linguagem e da escrita. Então, e aí, descobrindo essas outras maneiras. Pensando, a Grada também vai falar disso, pensando que essa ideia do ato de descolonização, para o qual se escreve, vai se opor justamente para pensar uma reinvenção de si mesmo, nomear uma realidade que não era nomeada anteriormente. Então, quando a gente começa a escrever em primeira pessoa, dentro desse espaço que ancestralmente não é um espaço permitido a esse corpo, que a língua é esse aterramento, esse soterramento, né? Essa língua que foi nos usada, que foi nos enfiada, que foi violentada, esse trabalho, então, passa a ser esse desmascarar e esse colocar a cena. Então, como eu digo, né, o preto desperta, e aí o vermelho se mostra como a nossa máscara. E aí ele vai dizer, ela vai dizer, a boca é um órgão muito especial. Ela simboliza a fala e a enunciação. No âmbito do racismo, a boca se torna o órgão da opressão por excelência. Então, esse batom, quando ele vem para a boca, ele passa a ser esse batom que simboliza essa boca que fala. Como eu costumo dizer, digam para Debré que os doguinhos falam. E, nesse sentido, a boca vem para dizer, a boca vem para mostrar o desejo, para evidenciar o desejo que existe. Então, essa boca que antes era a boca, o beiço, agora se torna alguma coisa que produz um outro lugar e que nos desloca. E aí, pensando nesse sentido, essa imagem eu acho ela muito poderosa, porque ela vem de encontro ao que o Fanon
vai dizer de pensar justamente esse negro que não é homem. Ou seja, que não está nessa humanidade. E a grande, talvez, questão que nos surge é produzir esse outro lugar, produzir essa outra humanidade. Então, essa desumanidade que produz uma outra humanidade que seja essa que não é cindida. Então, por isso, nós, como criatura, temos esse lugar também, né, que desloca dessa ideia de humano, porque como o próprio Fanon vai dizer, né, o negro o corpo enegrecido que acaba ficando refém de ter o branco como seu referencial de humanidade. Então, ser homem e ser humano acaba sendo ser esse universal, então sê-lo acaba sendo essa rendição. Então, não ser humano nesse lugar, ser uma outra coisa ainda não pronta. E aí o segundo movimento, escafandro, né, pensando já esse nomear e a produção desse corpo, que já vai produzindo um outro deslocamento, que já vai gerando, como gera com o João, né, com o João Nery comigo, como gera, por exemplo, quando a gente teve, por exemplo, um momento que a gente vai no bar, e aí duas mulheres pararam a gente e falaram: nossa, posso perguntar? Que marca é esse batom? E aí eu falei, marca tal. Aí ela falou assim, nossa, se os homens soubessem como eles ficam bonitos de batom, eles usariam. E aí eu entrei no banheiro, e aí elas continuaram conversando. O cara que estava atrás da fila virou e falou assim, mas não dá certo isso não. Você imagina um cara barbudo como eu usando batom? E aí eu abri a porta do banheiro e falei, tipo assim? E aí o cara não soube o que responder. E aí vão produzindo esses deslocamentos, como é o chegar no lugar e o apresentar, e o nome vai produzindo esse lugar. E aí, pensando a partir da Grada, ela vai dizer justamente que existe um processo de negação do racismo, e onde, né, pensando esse dual preto-branco, onde esse branco vai negar, e ela dá o exemplo, que eu acho que é interessante de dialogar com o Washington, ela dá o exemplo da plantação. Então, essa terra que era dos indígenas, dos originários, que está sendo cultivada pelos negros, e aí ele vai dizer, ele está comendo as nossas frutas. Então, ao invés dele, ele nega a ideia de que é ele que está desterrando, que ele está desterrando o outro, né? E passa a ser o negro é que está roubando, o negro é que está tirando dele alguma coisa. E aí ela vai dizer, então, dessa ideia de projeção, aonde esse ser projeta, ele projeta sobre os outros, sobre si, na ideia de cisão. Nele fica o que é bom, e no outro está aquilo que é ruim nele. Então, projeta sobre o negro, sobre o corpo enegrecido, tudo que é ruim em si mesmo. E aí, como vai dizer o Attila Mbembe, né, a ideia do que a negritude é uma fabulação. Então, pensando nessa ideia da cor como uma fabulação, que foi fabulada, uma projeção que foi colocada sobre os corpos, né? Então, ninguém melhor do que nós, através dos processos de criação, para produzir uma outra fabulação, para produzir um outro encantamento que destrua essa máquina feiticeira colonial que foi colocada. E aí, declosão, que eu tiro que a gente encontrou a partir do Attila Mbembe, que ele vai pegar a partir do Luc Nancy, onde ele vai dizer que declosão é a abertura de um cercado, a retirada de uma clausura. Então, ele vai dizer que existe esses corpos que estão numa clausura, tanto os enegrecidos como os brancos, porque o branco está fadado a ser apenas ele e nada mais, e enquanto o negro está preso nesse lugar.
Então, a declosão é esse eclodir desse surgimento de algo novo, desse desabrochar de uma outra coisa, de um outro corpo que não está preso nesse lugar, nesse mundo produzido, nessa realidade produzida dessa forma. Então, temos a declosão do mundo, pertencimento ao mundo, habitação do mundo, criação do mundo, ou condições sob as quais nós fazemos o mundo e nos constituímos herdeiros do mundo. E aí o Attila ele vai trazer essa ideia, dizer que para que a gente possa fazer parte do mundo, a gente precisa criar, cocriar e autocriar. Porque é só enquanto a gente está se autocriando, está cocriando e criando, é que de alguma maneira a gente faz parte do mundo. Porque esse mundo não está montado, ele não foi construído para nós. Então, é só através da criação que se habita esse mundo, ou que habita o mundo de alguma forma. E aí, no pensamento, então, da decolonização, a humanidade não existe a priori. Então, não existe uma humanidade pronta que a gente quer a qual a gente pode recorrer. Qual humanidade? A humanidade de Auschwitz? A humanidade da colonização? Qual humanidade a gente está recorrendo? Qual humanidade do apartheid? Qual humanidade a gente está realmente fazendo parte ou buscando? Apropriar-se subjetivamente de seu eu desmonta a cerca e se autoriza a falar em primeira pessoa. Então, a grande aposta foi nesse movimento, desse corpo que fala, esse corpo que escreve, não sobre, mas com, a partir de si, para romper o que o Fanon e os outros, principalmente o Fanon, vai falar sobre esse complexo de inferioridade a qual a gente é colocado, os corpos enegrecidos são colocados diante de uma série de não poderes, né? E aí é a partir desse falar, desse falar em primeira pessoa que isso vai se construindo. E de produção de uma outra linguagem, e aí que vai, por exemplo, pegar na ideia do português, da Lélia, e pensando esse movimento, pensando essa ideia de uso da língua. E aí no nosso trabalho nós vamos trazendo o preto, que vai dizer, vocês lê, vocês vê, vocês escreve, só não veve. Pensando também esse lugar de uma produção que serve para trazer uma discussão de ideias, mas que não não vem para a vida, para o cotidiano. E aí, nesse sentido, foi quando a gente se entendeu a partir de uma das últimas provocações do Hélio, quando ele vai dizer que a arte, para além de uma criação infinita de objetos, é a produção de formas de vida. Então, entendendo que nos entendendo como formas de vida, né, como formas de vida que estão buscando escapar, que são artifício, que são experimentais, que estão buscando outras maneiras, que não tem nada a perder nisso, né? Nesse lugar que já está montado, o andar vai se construindo e a trajetória vai acontecendo. E aí, nesse sentido, a gente termina com a ideia de guerras, né? Então, se num primeiro momento existe essa máscara que cai e que revela, num segundo momento, isso se torna um escafandro, porque passa a nos permitir invadir, entrar em mundos onde a gente não estava. Então, é um corpo enegrecido que, pela primeira vez, pode falar em primeira pessoa, num programa de pós-graduação, e falar com si e com seus outros, não a partir de um lugar pronto e acabado, que pode dialogar com uma bibliografia branca, sem estar restrito a um lugar, a um diálogo apenas com os enegrecidos ou com os não enegrecidos. Então, a ideia é produzir esse andar de viés e encontrar essa encruzilhada, produzindo essa outra maneira de estar no mundo. E aí, então, a partir da ideia de guerra, a gente começa, então, a pensar que é quando surge a ideia do terreiro, e que pensando a ideia do terreiro de pesquisa, juntando outros pesquisadores para pensar
esse corpo, esses outros corpos. Afinal de contas, isso não é um processo que a gente constrói de modo solitário. E aí eu acho que, nesse sentido, como conversa, né, para provocar, mais do que provocar, né, para produzir essa gira, né, pensando que nós todos vamos aqui nessa conversa, é esse sentido. E aí o trabalho, como eu tentei mostrar aqui de alguma maneira, ele foi produzindo essa produção dessa linguagem que vem nesse traço que, a princípio, ele parece estar negando, mas essa rasura que atravessa esse corpo, atravessa esse regime antigo, mas que em outro momento ela atravessa a si mesma. Então é quando a gente também começa a produzir, porque eu como vermelho começo a produzir também como preto e também como rosa, para poder revelar e para poder, colocando o vermelho em segundo plano, para trazer essas outras questões. E no final, a ideia é que a gente no segundo momento, a própria linha. Então, nesse caso, a linha, se ela antes ela passa a atuar falando, escrevendo com aquilo que está debaixo dela, ela passa a ser ela mesma a coisa. Então, se antes ela serve para rasurar o antigo nome do corpo, né? Se essa máscara servia para esconder ou para tirar ou para isso que está embaixo, ela, para ir substituindo, gradativamente ela vai se construindo e passa a existir por si mesma. Então a linha, nesse sentido, no cruzo, passa a ser o próprio processo, a própria caminhada. Acho que é isso por enquanto que a gente para trazer para vocês.